Saudações, estamos começando mais um Na Hora do Café. Espero que você tenha tido um bom fim de semana, um fim de semana de alegria, de paz, de contentamento, que tenha tido também a oportunidade de refletir sobre as coisas da vida, orar e pedir a Deus, que isso sempre ajuda e muito. No começo do nosso programa, eu quero lembrar da importância de você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais é muito importante. Também é importante você dar o joinha, comentar e nos seguir em nossas redes sociais. E veja bem, a verdadeira razão da existência do canal é tentar agradar você, levar um tipo de informação que no começo da manhã pode não estar disponível para todo mundo. E como eu sempre digo, qualquer hora é hora de tomar um café. Então a gente faz esse programa bem cedinho, mas as notícias buscam ser de duração durante todo o dia, no mínimo. Vamos lá, algumas notícias rápidas. Estudantes que fizeram a inscrição nas listas de espera do SISU poderão saber hoje a ordem de chamada para a matrícula. Ela será publicada pelo Ministério da Educação. A lista de espera é mecanismo para alocar estudantes em vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. Portanto, se o seu nome, o do seu filho está na lista de espera do SISU, hoje isso será divulgado. Não sei se você joga, se você aposta, eu sempre digo, eu já ganhei em todos os prêmios possíveis, tanto com a vida como com o que a vida me deu e me dá a cada dia. No entanto, se você gosta de fazer uma fezinha, a Mega Sena dessa semana, que será sorteada na quarta-feira, dia 12, deve pagar 105 milhões. É uma bagatelinha, mas resolve. Também seguem até o dia 12, quarta-feira, os financiamentos do FIES, os pedidos de financiamento do FIES. Ainda na área de educação, que é uma área que me agrada muito, porque é uma área onde o governo Bolsonaro está realmente interferindo, agindo e atuando de modo muito propositivo, graças à ação do ministro Weintraub. As escolas públicas e privadas de todo o Brasil têm até o dia 15 de março, veja bem, para inscrever seus alunos do ensino fundamental e médio na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, considerada a maior Olimpíada científica do país. Bom, vocês observaram, acabou o mimimi da Petra, né? Não ganhou o Oscar. Que era óbvio que não ganharia o Oscar, né? Mas tentou fazer um festival com isso. Terminou o mimimi da Petra, parece que agora ela vai fazer um documentário sobre uma empresa muito safada, envolvida em corrupção, envolve a história de um avô que ficou milionário roubando e fazendo negociatas com órgãos públicos. Parece que esse será o próximo documentário da Petra. Deve ser um documentário interessante, né? Porque, a exemplo do que ela fez com o Democracia em Vertigem, ela também conhece muito bem a história dessa empresa que roubou muitos e muitos milhões do Brasil e dos brasileiros ao longo de muitos anos. Vamos esperar para ver se estará confirmado ou não esse novo documentário. Claro que é brincadeira minha. Passou o mimimi da Petra, veio do Lula. Agora ele vai visitar o Bergoglio, o Papa comunista argentino, e que ele pediu uma audiência. É engraçado como a mídia ela distorce. A mídia está dizendo assim, o Papa convidou o Lula. Não. O presidente da Argentina levou um pedido do Lula para o Papa, para que o Papa recebesse o Lula. Essa é a ordem das coisas. E mesmo assim há uma reação de muitos católicos que não aceitam que o Papa receba um condenado, principalmente um condenado por roubo, por desvios de recursos públicos e tudo mais. A coisa é um pouco mais simples do que a mídia tenta
transparecer e vender. Agora chegou a hora de dar aquela passada nas manchetes. Há um questionamento se vale a pena ou não. Eu acredito que dentro da nossa proposta, que é mostrar um Brasil além do eixo Rio e São Paulo, além dos jornais do eixo Rio e São Paulo, nós vamos continuar com a nossa toada aqui na Hora do Café. O Correio do Povo de Porto Alegre, brasileiros que estavam na China chegam a Goiás. Jornal do Comércio, demanda da China por soja do Rio Grande do Sul cai e afeta exportações. Gazeta do Sul, Beira Rio Calçados inicia obras de ampliação em Candelária. A fábrica, lógico, de calçados, né? Beira Rio Calçados, teria que ser de calçados. Jornal NH, Corsã começa a tirar água de poço artesiano para abastecer Nova Petrópolis. O Rio Grande do Sul enfrenta uma estiagem violenta, realmente uma situação alarmante em algumas cidades, em algumas regiões. E no caso aí de Nova Petrópolis, que fica ali perto de Novo Hamburgo, naquela região, a situação é para fugir do racionamento de água. O Notícias do Dia de Florianópolis destaca que começa a nova etapa de vacinação contra o sarampo. Começa hoje e trata-se de uma campanha nacional. Folha de Londrina, campanha de abstinência reacende debate sobre gravidez precoce. Eu acredito que o grande mérito da ministra Damares ao propor esse tema, esse assunto, seja exatamente o de trazer o debate. Ninguém quer impor nada. Quem gosta de impor as coisas é o PT, são os partidos de esquerda. O que está acontecendo é uma discussão que se faz necessária sobre comportamento. Diário dos Campos, transporte público de Ponta Grossa tem menos passageiros. Agora, Paraná, estado terá laboratório de inteligência artificial e de dados. Plantão em Foco, lá de Niterói, destaca que eleitores devem regularizar o título até maio, para que possam participar das eleições municipais. O Fluminense, que é um dos jornais mais antigos do país, gastronomia de Niterói em alta impulsiona a economia. Essa é a diversidade que eu quero ir mostrando de um Brasil que não vive apenas da pauta negativa, coercitiva, punitiva da imprensa do Rio e de São Paulo. A Tribuna de Vitória, Instituto alerta para chuva intensa em 13 estados do sul, em 13 cidades do sul do estado. Essa é há uma previsão aí de tempo feio ali pelaquela região de Anchieta e outras. Folha de Vitória, TSS se prepara para julgar casos de parlamentares perseguidos. É aquela história da Tabata, é a história de alguns integrantes do PSL que são expulsos, enfim, a mini-reforma partidária, a última, que ainda está em vigor, trouxe alguns questionamentos sobre isso. A região de Itabuna, Bahia lidera em casos de Zika vírus no ano. À tarde de Salvador, universidades federais da Bahia rejeitam Futurice. Alguma novidade? Claro que não, né? Tribuna da Bahia, Congresso articula nova derrota a Bolsonaro para controlar 42 bi do orçamento. Tudo que os parlamentares querem é dinheiro. Como o Bolsonaro fechou a torneira, não entregou ministérios, não entregou empresas públicas, não entregou nada, o Centrão está com fome. Tá aí, ó. Vão destinar 42 bi do orçamento para eles fazerem a farra. Vamos ver como a imprensa vai retratar esse assunto. O Correio da Bahia trata do efeito Bavi. Diário do Nordeste e Fortaleza, aplicativos de transporte expandem-se pelo interior do país. É uma realidade. Eu mesmo, quando viajo por algumas cidades do interior, me dou conta, por causa da revista Leitura de Bordo, eu me dou conta de que
várias e várias cidades já contam com aplicativos de viagem, o que é muito prático, ainda que se saiba dos impactos e das questões trabalhistas que isso possa envolver. Mas o fato de você poder se deslocar com segurança e tranquilidade ajuda. O povo de Fortaleza: nuvens encobrem superlua na orla de Fortaleza neste domingo. Ou seja, a pessoa espera vários e vários dias pela superlua e vem a nuvem e encobre tudo. Mídia Mix de Campo Grande: fazendeiro é multado em 67 mil por desmatamento ilegal de área protegida. Aí a pessoa vai dizer: desmatamento no governo Bolsonaro. Não. Os policiais militares ambientais de Cacilândia realizaram fiscalização em uma fazenda no município de Inocência e localizaram com o uso do GPS o desmatamento de 26,25 hectares. O desmatamento foi entre abril e agosto de 2017, mas a atuação, a multa foi agora. O estado do Maranhão: IPCA volta a apresentar deflação na capital maranhense. Estado de Minas: nem Detran inibe festival de infrações. Folha da Manhã de Passos, Minas Gerais: período de rematrícula da Universidade do Estado de Minas Gerais será reaberto hoje, segunda-feira. São as rematrículas dos alunos veteranos da unidade de Passos. Tinha dado algum problema tecnológico e eles não puderam fazer a matrícula no primeiro período. Vereadores pedem convocação de nova eleição para a mesa diretora, é a manchete do Diário de Uberlândia. Já o Jornal de Uberaba destaca: a Caixa apresenta custos para que Prefeitura Municipal de Uberaba, hoje eu estou bem, assuma a obra dos Girassóis 4, que é um projeto do Minha Casa Minha Vida que está parado. Das redes sociais: Jornal da Cidade Online: artistas fazem nova tentativa de inviabilizar e destruir a imagem do país no exterior. É aquele trio lá, Chico, Caetano e eu sempre esqueço do nome do autor, do escritor, mas daqui a um pouco eu me lembro. Eu quero agradecer ao pessoal do Jornal da Cidade Online que deu destaque para a entrevista que nós fizemos com o ministro Weintraub sobre a carteirinha digital. Uma rápida passada em agências, sites e notícias pelo mundo. Deutsche Welle: mortes por coronavírus superam vítimas do SARS no mundo. O SARS foi outra epidemia do começo do século XXI. Rádio França Internacional: tempestade Ciara abala transportes no Reino Unido, França e Bélgica. Sputnik News, ligado aos russos: Brasil é visto como uma voz auxiliar aos Estados Unidos no Oriente Médio. BBC: em meio a lobby para Nobel da Paz, olha só, de novo ele, Raoni viaja ao Reino Unido e tenta encontro com Greta. Eu queria entender, saber quem paga todas essas viagens e essas mordomias do Raoni. Tá aí um negócio que sempre me intrigou, ou como diziam lá no Rio Grande do Sul, isso me encafifa. A Lusa, portuguesa, lógico que esse nome tem que ser portuguesa: sindicatos dos servidores públicos reúnem-se com o governo à espera de aumentos superiores a 0,3%. A ANSA: desfile sobre as águas, inaugura Carnaval de Veneza 2020. Seguramente, se tem um espetáculo que eu gostaria de assistir, de ver, são dois na verdade: a Aurora Boreal e o Carnaval de Veneza. O Financial Times: sem emprego, sem voz, a juventude descontente do Oriente Médio. La Vanguardia de Barcelona: Parasita faz história no Oscar como o melhor filme. É uma produção sul-coreana. El País de Madrid: os mortos pela epidemia de coronavírus disparam e já são mais de 900. Esse é o total só na China, além de 3 mil novos infectados. No total, 40.235 chineses estão infectados de coronavírus. E
essa foi a passagem pelo noticiário, mas para finalizar, nesse fim de semana teve a festa pelos 40 anos do PT. Não foi festa, foi um hacking, foi um velório, foi um espetáculo deprimente, onde se juntou o crime, o culto à impunidade, a basófia, a arrogância e a percepção de que eles simplesmente não sabem o que está acontecendo no Brasil. Não acompanhei muitos discursos, mas jornalisticamente acabei sendo obrigado a acompanhar aquele espetáculo deprimente de você ver Haddad falando, de você ver Freixo falando, de você escutar Gleisi, de você escutar Manuela Dávila, mas para ser jornalista também é preciso ter um estômago muito grande. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, porque o assunto precisa mesmo de um café para você conseguir aguentar. Como disse um amigo meu ligado ao PT, o Lula foi fundamental para a construção do PT, para a construção dessa utopia malévola, maligna que destruiu o país. Pois bem, agora parece que ele pegou para si o papel de destruir o PT. O PT ainda não se deu conta que enquanto ele não se livrar de figuras como Lula, Paulo Pimenta, Zé Dirceu, Gleisi e uma outra renca de criminosos, Jacques Wagner, essa turma toda que enlameou os pés, que se lambuzou de dinheiro público, o PT é um partido condenado a ficar aí feito um cadáver adiado. Mas o discurso do Lula foi no sentido de que eles não têm necessidade, eles, PT, na visão dele, não têm necessidade de fazer autocrítica de nada. Não erraram em nada, só acertaram. Quer dizer, destruíram empresas públicas, destruíram as empresas privadas, de tão grande que foi o nível de corrupção, destruíram os fundos de pensão, conspurcaram a atividade política num nível jamais imaginado. E ainda assim acham que não precisam fazer autocrítica. Não por acaso, alguns dos quadros mais representativos do PT simplesmente não aceitaram participar da pantomima, porque aquele espetáculo deprimente do Lula arrostando todo aquele discurso imbecil, estúpido, redundante de nós fizemos, nós somos, acaba mostrando claramente que o grande objetivo da vida dele agora ficou sendo mesmo destruir o PT. Um outro amigo meu, petista, me disse o seguinte: Alfredo, o Lula vai acabar fazendo a campanha pela reeleição do Bolsonaro. Ao manter a estupidez de arrostar que o PT não precisa fazer autocrítica, o velho Morubixaba se socorre de figuras pérfidas, né? Então, eu tenho a leve impressão que esse espetáculo do aniversário de 40 anos do PT foi o hacking de uma utopia macabra da qual o Brasil se livrou. Para finalizar, eu não concordo com isso porque eu não desejo a morte de ninguém, mas não são poucos os petistas com os quais eu falo e que gostariam que aquela vidente, ou cartomante, eu não sei, não me lembro bem, que disse que o Lula morrerá em 2020, são muitos os petistas que torcem, que desejam que aquelas previsões da cartomante sejam verdadeiras, porque eles próprios me dizem que a manutenção do Lula no comando do PT e como a imagem do PT é tudo que o Bolsonaro precisa. Eu também concordo. É tudo que o Bolsonaro e o Brasil precisam para se lembrar
do que se livraram através do voto. Eu espero contar com a sua presença e a sua companhia amanhã de novo, e assim todos os dias vamos mantendo essa conversa na hora do café.